Paz e graça, amados irmãos, antes de mais nada queria agradecer a Deus por estar na sua presença e na vossa presença. Senhor e Pai, obrigado por este momento na tua presença, na presença dos meus amados irmãos e teus filhos. Pai, ajuda-nos a ser mais ti, a viver mais para ti. Ajuda-nos a compreender melhor a tua palavra, para que possamos dar o exemplo, que somos diferentes. É tudo o que eu te peço e agradeço, Jesus, em teu nome, que vives e reinas para sempre. Amém e amém. Amados, antes de mais nada queria vos pedir duas coisas. Tudo o que eu tiver a dizer que não seja de acordo com a palavra, o assunto, em nome de Jesus me digam, pois também sou homem para errar. Depois também vos queria vos pedir também que orassem para o povo de Israel e de Jerusalém e por mim também, que tenho ido um bocado abaixo e como a gente sabe o inimigo nunca descansa. E queria também mandar abraços para todos vocês, sem exceção. Amados, muitas vezes nós achamos que o homem é injusto, o homem não quando a gente vai a fazer algumas pedir justiça a algum juiz, ou seja a quem for, normalmente há muitos que nem justiça sabem fazer. Hoje em dia é o que nós temos visto. Mas também nós mesmos, muitas vezes, não somos justos. E esquecemos que nós, sendo filhos de Deus, sabemos que lhe podemos pedir seja o que for, e ele tardio, mas dá. Queria ler uma passagem convosco hoje, amados, que é em Lucas 18, Lucas 18, do versículo 1 ao versículo 8, e diz assim a palavra de Deus. A parábola do juiz iníquo, e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar, sempre, nunca desfalecer, dizendo, havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo, faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E dizer, e disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio, mas com eles. Para com eles. Não, peço desculpa. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, dos que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio, para com eles. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Amados, aqui podemos ver uma coisa. Nós sabemos que Jesus contava parábolas para que nos ensinasse, para nos mostrar as coisas como elas eram. Neste caso, nós aqui podemos dizer que um juiz, ou até mesmo um de nós, muitas vezes não querem saber de fazer justiça, ou isto ou aquilo. Muitos até falam só mesmo para despachar a pessoa, infelizmente. Mas uma coisa é certa, muitos também desfalecem porque pensam, bem, não há justiça, ou isto ou aquilo, mas nunca devemos de desfalecer nem parar de orar, pois também nós sabemos que mesmo tardio Deus faz a sua justiça, e não só faz justiça, mas sabemos que podemos confiar nele,
Ele é a nossa confiança. Mesmo que ainda o homem não queira saber, ou faça as coisas por fazer ou para ter dinheiro, não interessa. Mas Deus não faz por nada disso. Deus antes faz por compaixão do seu povo, por aqueles que clamam por justiça. E uma outra pergunta que também devemos ter muito em conta, que muitas vezes nós, há coisas que nos tiram o foco da fé. E ao perdermos esse foco, pode a fé acabar. Como Jesus também perguntou: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? É uma pergunta que nós devemos olhar para nós mesmos e pensar: eu tenho estado bem com a minha fé? A minha confiança em Deus tem estado bem? Tenho depositado não somente fé, mas força nele? Tenho confiado que ele vai fazer tudo o que me prometeu? Muitas vezes nós, com certas e determinadas situações, vamos abaixo. Deixamos-nos desfalecer, digamos assim. Mas podemos ver uma coisa, e sempre ter essa certeza: o inimigo vem e faz com que a nossa fé seja ou desviada, ou que a nossa fé venha a prevalecer. Mas uma coisa é certa: Deus, mesmo tardio, mas faz a sua justiça, pois Ele é justo. Se Ele não fosse justo, se não fosse amor, como nós sabemos, amor, carinho, essas coisas boas que Deus é, se não fosse, acho que nem Jesus viria à Terra. Mas, no entanto, Deus é amor, Deus é compaixão, Deus é a nossa força, Deus é... nem podemos descrever mais do que Ele é. Do que Ele é, não podemos, peço desculpa, não é isso que queria dizer. Queria dizer, o que nós temos dito, que Deus é amor, Deus é carinho, Deus é resposta, tudo isso não chega. Tudo isso não chega. Pois Ele é muito mais, mas muito mais mesmo. E teve uma compaixão tão grande da sua criação que enviou o seu único filho. E é isso que devemos ter em conta. E nunca pensar: Deus não faz isto, não faz... Não, faz. Nós, homens, é que não sabemos esperar. Nós, homens, é que temos sempre aquela pressa de apressar as coisas. E não deixamos Deus agir. E por vezes, como já tenho presenciado, ou como eu tenho sabido, digamos assim, muitos perdem a fé e se desviam. Agora, especialmente hoje, devemos fazer uma coisa. Especialmente jovens, ou para os jovens. Devemos fazer com que os jovens não percam esse foco. Fazer com que as crianças não percam o foco. Eu lembro-me ainda, quando eu ainda era criança, de eu estar sempre a pedir para orar, ou orava pelo meu irmão. O meu irmão ainda andou uns tempos na má vida, digamos assim. Mas nunca deixei de crer, nem de ter fé, mesmo desviado. Mas nunca deixei de dizer, nunca deixei de ter fé e nunca pensei: o meu irmão ainda está na droga, ainda está isto, está aquilo. E Deus não ouve as minhas orações. Eu ouvia isso e ouvia muitas vezes corinhos da escola dominical, Jesus a mais criancinhas, cá em Portugal é esse coro, não sei se noutros países já, mas eu lembrava-me desse corinho e lembrava-me de outras coisas, mas ficava sempre, nunca fiquei naquela de Deus não vai fazer nada. Foi tardio, foi. Infelizmente, o meu irmão é uma pessoa que eu amo muito e ele sabe o bem. Além de estar a passar umas situações complicadas, mas pronto, isso só Deus pode agir. E eu via-o muitas vezes a sofrer, amava e amo muito.
Somos irmãos muito unidos. E então eu via isso e pensava, ele ainda está na droga, mas Deus vai o livrar. Pequenino. E em 2000 e pouco o Senhor agiu. E o Senhor recompensou a minha fé e a minha esperança. Em 2000 e tal, sei que o meu irmão autor andou 16 anos nas drogas. Mas eu nunca deixei de... Não, o Senhor não vai fazer nada. Por contrário. Sempre quis, sempre acreditei, sempre sabia que Deus ia agir. Porque o que nós lemos na Bíblia não são... como é que é de explicar? Fábulas, como dizem. Ou não é... Não é histórias. Não. Isto é real. O que está na palavra de Deus é real. Tudo aconteceu. E o mesmo Deus da Bíblia é o Deus de hoje. E eu ficava triste de ver como via. Via pessoas que no café convívio a minha mãe os ganhava. Numa semana estavam mudados e eu ficava a pensar, poxa, o meu irmão podia estar assim também. E, entretanto, foi passando. Até um dia, o meu irmão deixou as drogas. Hoje, felizmente, 10 anos ou mais, não sei bem ao certo, está livre de drogas. Até nem álcool já bebe. E eu pedia sempre ao Senhor o meu irmão de volta. E o meu irmão voltou. Não como ele era, mas sim como ele está hoje. Só falta uma única coisa. O Senhor cumprindo na minha vida e eu nunca vou dizer que Deus não o vai fazer. A não ser que o meu irmão não o queira. Mas eu tive um sonho em que Deus me mostrou o meu irmão a louvar a Deus. E eu nunca vou duvidar disso. A não ser que o meu irmão não queira. Mas mesmo assim, sei que da parte de Deus não há falhas. Jamais haverá. Porque se houvesse falhas, ele não podia ser Deus. No entanto, não há falhas. É infalível. É Deus. E com este pequeno exemplo que eu dei agora do meu irmão, queria deixar o mesmo conselho para vocês. Há vezes que nós temos aquelas situações na vida que nos vamos abaixo, naquelas vezes que parece que está tudo em cima de nós e nós queremos nos livrar das coisas, mas não conseguimos. Sozinhos. Clamamos, choramos, oramos, dobramos o joelho no chão, pumba, 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 e nunca mais vem. Pensamos nós que nunca mais vem. Mas lembra do meu irmão, minha irmã, pastora, missionário, lembra disto. Deus responde. Acredita em mim. Não estou a dizer para acreditar em mim como homem, mas sim como irmão em Cristo e acredita. Porque Deus responde e quando Deus responde, tu ficas, uau. Hoje em dia tenho o meu irmão bem. Agradeço a Deus todos os dias por isso. Peço que ele seja com a sua casa. E mesmo sabendo que outras têm outros contras, mas sei que o meu irmão vai se voltar. E tenho o maior prazer de servir a Deus. Mesmo o diabo me importunando, mesmo o diabo me azucrinar a cabeça, como se diz, mesmo me atormentando e tudo isso, vale a pena seres fiel. Acredita. Porque o Senhor teu Deus nunca te deixará. Jamais. Agora, tu é que o podes abandonar. Tu é que podes abandonar a comunhão que tens com Ele, o louvor que dás a Ele, o carinho que tens por Ele. Tudo isso podes perder. Mas por ti mesmo, porque podes deixar levar por isto ou por aquilo, não tens de levar. Segura-te bem à rocha. Somos humanos, Jesus sabe. Jesus já veio e entendeu como nós somos. Eu não sei, penso eu, está bem que ele era filho de Deus e é o filho de Deus e morrer por nós. Mas ao mesmo tempo, quando ele estava na pele de um homem, de um humano,
E quando sentiu, se calhar, pode até não ter sentido, porque ele era perfeito, mas se, só ele pode o dizer, mas se alguma vez ele sentiu algo do que nós sentimos, falando globalmente no ser humano, eu creio que ele deve ter pensado, fogo, o que o homem sente. No entanto, podemos também ver o exemplo dele na sua tentação. O inimigo veio, mas ele o superou. Amado, acredita. Jesus nunca te vai deixar. Tu é que podes deixar a ele. Não o deixes. Por nada deste mundo. Porque ele é tudo. Que Deus te abençoe e lembra-te desta pergunta. Que é uma pergunta que devemos ter muito em consideração. Digo-vos que depressa... Não. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Pensa nesta pergunta que Jesus fez. E vamos tentar, ou mesmo ter, uma fé como uma criança. Uma fé pura. Uma fé que não dá hoje, vai dar amanhã, ou vai dar mais tarde. Deus vai estar no encalço. Amado, amado e amada, eu digo uma coisa, só para terminar. Eu uma vez estava desviado. E estava na casa do meu irmão. A minha mãe tinha ido para Lisboa, para a capital, fazer trabalhar para ganhar uns trocos, como a gente diz. No entanto, eu estava lá, estava um bocado complicado, pronto, e no entanto, houve uma vez que eu fui para dormir, que eu dormia no escritório, digamos assim, e então eu senti uma presença humana. Uma presença. Isto eram 4 da madrugada. E eu de repente olho para todo lado e não vejo ninguém. E outra prova que Deus está contigo, olha esta. Se não acreditas é contigo. Porém eu sei que Deus está comigo. E essa e outras provas que Ele me tem dado não me faz duvidar. Nem me faz o deixar. Mas eu senti essa presença. Não vi ninguém. Sei que me vi para o lado. Neste caso era para a parede. Que eu gosto, não sei porquê, mas inclino muito para as paredes para dormir. Mas pronto. E disse, Deus está comigo. Não me irá acontecer nada. Acredita que a presença desapareceu. Quem seria? O diabo? Um demónio qualquer? Não sei. Mas sei que quando disse Deus está comigo, desapareceu. Por isso, amado, não desfaleças. Continua. Ora. Não cesses de orar. Não pares. Porque Deus merece tudo de nós. Tudo. E tem feito tanta coisa boa. E nós, por vezes, somos tão injustos. Como este juiz foi. Lembra-te disto. E lembra-te da pergunta final. No versículo 8. E que Deus te abençoe. E vamos começar a ter, ou a trabalhar a nossa fé. Para termos uma fé de criança. Deus te abençoe. Hoje e sempre.